Crise total. Nem jornalistas estão mais aguentando o governo Lula. Estão soltando as bombas e expondo diversas falhas e escândalos que têm vindo à tona. Será que agora veremos o fim do governo Lula? Ou será que ele conseguirá reverter a situação e restaurar a confiança da população e da mídia? Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Cara, a situação do Lula, do PT, tá muito complicada. Todo dia a gente tá vendo falas de comentaristas renomados da Globo batendo nesse governo por estar apoiando a ditadura do Maduro, que o mundo inteiro já reconhece como sendo ditadura. Que o mundo inteiro já reconhece como tendo sido fraudadas as eleições. Inclusive, vários países já reconhecem Edmundo Gonzalez como presidente eleito. E cortaram completamente relações com o ditador sanguinário narcotraficante Nicolás Maduro. Mas aí, cara, esse recorte que me chamou muita atenção. Eu ia pesquisar o nome dele, mas eu ia esquecer 10 segundos depois. Esse aqui é um daqueles esquerdistas natos, defensores do progressismo e tal, woke, que agora tá na Globo News. Eu lembro dele só quando ele tava falando, ele numa live defendendo fica em casa, todo mundo tem que ficar em casa, a empregada dele passa no fundo, lavando a cuequinha dele lá. Esse comentarista, ele é esquerda mesmo. Quando eu vejo que esse cara falou o que ele falou, aí eu te digo, realmente só sobrou mesmo Miriam Leitão e Daniela Lima para passar pano pro Lula. Até o Reinaldo Azevedo já tá naquela hesitação de passar pano, porque tá insustentável a situação. E eu volto a dizer, o Lula vai sempre defender o Maduro, porque o Maduro tem provas de que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico, da ditadura da Venezuela. Lula e o PT, inclusive o Carvajal, que tá lá preso nos Estados Unidos, disse que quem recebeu o dinheiro era a Gleisi Hoffmann. Aí vamos lá. Esse cara falou algo que chamou muito a atenção e é uma pergunta muito válida. Ele compara o posicionamento do Boric no Chile e do Lula no Brasil. E o Boric se posicionou desde o início. Olha que o Boric é um comunista, é um Boulos da vida. E ele disse, é uma ditadura, impossível a passar pano para isso. E aí ele faz uma pergunta que me chamou a atenção. Cara, esse aqui para mim foi a melhor pergunta até agora. Vamos lá. Vantagem para ele, enquanto político. Aqui ele tá falando do Gabriel Boric, né, lá do Chile. Ela mostra claramente para o público chileno que, olha, aqui temos um democrata, um líder que vai respeitar as regras do jogo, que não vai tentar fazer nada. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar. Cada nova declaração do Lula ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta, peraí, se ele está achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador. O que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Prestou atenção nessa pergunta dele? Esse cara vai ser demitido da Globo. De novo, essa pergunta dele... Farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador. O que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Se o Lula e o PT... concorda com o que está acontecendo na Venezuela, o que impede eles de tentar fazer ou passar pano para a mesma coisa aqui? Muito simples. Se agora o Brasil sabe, sem a menor sombra de dúvida, de que o PT e o Lula estão passando pano e apoiando uma fraude eleitoral a mais escancarada da história do mundo na Venezuela, o que impede eles de fazer a mesma coisa no Brasil? Ou talvez, vou melhorar a pergunta, o que teria impedido eles de ter feito a mesma coisa no Brasil? Será que não fizeram? Fica aqui essa questão, fica essa dúvida. Se para o PT e para o Lula a Venezuela é democracia e a forma como as eleições foram executadas lá é normal, como o Lula disse, o que impede ele de não ter feito a mesma coisa no Brasil ou já estar preparando para fazer em 2026? É por isso que mais do que nunca, e agora é sério, gente, é mais do que nunca, voto impresso se tornou algo imprescindível para a gente poder resgatar, não é manter a democracia no Brasil, não, porque não existe, mas resgatar a percepção de se viver em um país minimamente democrático. A percepção. Nós precisamos do voto impresso. É um trabalho que nós vamos fazer agora, assim que voltarmos esse período eleitoral, que basicamente não tem sessão em Brasília,
é voto impresso e anistia do 8 de janeiro. São as duas prioridades que nós devemos trabalhar, comentar, falar nas redes sociais. É voto impresso e a anistia do 8 de janeiro. A anistia do 8 de janeiro desmoraliza e acaba com o Alexandre de Moraes. O voto impresso resgata a percepção de viver em um país minimamente democrático. A fraude na Venezuela só foi escancarada porque lá tem o voto impresso. Se a gente não conseguir fazer isso no Brasil, é o Lula que vai organizar uma eleição tipo Venezuela aqui em 2026. Disso você pode ter a mais absoluta certeza. Trago notícias tristes agora para vocês. A mortalidade infantil indígena alcançou o maior número em 5 anos. É o que aponta o relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, divulgado pelo CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. No ano passado, 1.040 indígenas de até 4 anos, crianças pequenas, morreram. Isso representa uma alta de 24% ao ano anterior. É muita coisa. Aqui, ó, governo Lula, aqui ainda governo Bolsonaro. Em 5 anos, foram registradas mais de 4.500 mortes. O relatório aponta ainda que as crianças indígenas morreram por doenças evitáveis, como gripe, pneumonia, diarreia, desnutrição. O relatório do CIMI mostra também o aumento de assassinato de indígenas. Entre 2022 e 2023, esse tipo de crime cresceu 15%. Nada justifica esses números, né? Nada justifica esses números. Desnutrição, diarreia, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças. A gente está falando do básico. Esse reinvestimento do novo governo, o governo Lula agora, com certeza não é suficiente, não dá conta das demandas dos povos originários. E num governo que foi eleito com a bandeira da sustentabilidade. Não adianta criar Ministério dos Povos Originários e não ter isso como prioridade. E prioridade isso não foi. Criança morrendo de fome e por falta de hidratação. Mais de 1.000 crianças morreram assim em aldeias indígenas pelo país no ano passado. Isso é injustificável.